Jill Brando. Após seu pai morrer, que foi provocado por ele mesmo, Jill é adotado por George Joestar e se torna irmão adotivo de Jonathan. Jill, para assumir a riqueza da família Joestar, começa um plano para envenenar George e isolar cada vez mais Jonathan. Felizmente, Jonathan acaba descobrindo o plano de Jill e o desmascara na frente de todos. Então, Jill pega a máscara de pedra que Jonathan estudava como arqueólogo e usa em si mesmo, assim se tornando um vampiro. Jill então ganha uma série de habilidades, tais como congelamento, reviver os mortos e também disparar um feixe de líquido extremamente potente pelos olhos. Ele acaba sendo derrotado por Jonathan com a ajuda de outros mestres de Ramon, mas lá pro fim da parte 1 ele retorna com uma cabeça, desejando roubar o corpo de Jonathan. Jonathan se sacrifica para salvar Irina e fica com a cabeça de Jill nos últimos momentos enquanto o navio explode, mas esse não foi o fim de Jill, ficando por um século submergido dentro de um caixão após conseguir roubar o corpo de Jonathan. Kars. Kars é o líder dos Pillar Men, membros de uma antiga e poderosa e imortal raça que inclusive foi responsável por criar a Máscara de Pedra. O objetivo de Kars não é ficar rico nem dominar o mundo. O que ele deseja é combinar a Máscara de Pedra com a Pedra Vermelha da Ásia para assim transcender e se tornar a forma de vida suprema. Kars é capaz de criar de seu antebraço uma lâmina com dentes serrilhados que funcionam como se fosse uma motosserra, mas após se tornar a forma de vida suprema, ele é capaz de se transformar em qualquer criatura, criar asas, voar, criar vida, usar Ramon, ele é imune ao sol, ele basicamente não tem nenhuma fraqueza. Então você me pergunta, como Joseph foi capaz de derrotá-lo? Muito simples. Joseph lançou Kars através de uma explosão vulcânica no espaço, e lá no vácuo ele não foi capaz de voltar à Terra, pois perdeu a consciência e eventualmente ele parou de pensar, vagando pelo espaço por toda a eternidade. Jill. Após ser trazido para a superfície, Jill desperta no Egito e dessa vez ele adquire uma nova habilidade, um stand chamado Zawardo. Com esse stand, Jill começa seus novos planos para conquistar o mundo e um outro objetivo que era alcançar o céu, mas esse eu falo mais para frente. Jill então reúne um grupo de usuários de stands. Alguns ele fez uma aliança, outros ele simplesmente usou os parasitas em seus cabelos para poder controlar suas mentes. Com o Zawardo, Jill era capaz de parar o tempo e tinha um stand extremamente forte, rápido e preciso. A única desvantagem é que o corpo de Jonathan ainda estava rejeitando sua cabeça, e isso prejudicava a sua regeneração. Jill então precisava encontrar os descendentes dos Joestar para poder absorver seu sangue e assim completar a sua assimilação com o corpo. Após muitos confrontos e perdas, os Crusaders finalmente conseguem chegar ao Egito e lá confrontam Jill. No Cairo, Jill consegue matar Kakyoin, quase mata Joseph, e no fim o combate se resume entre ele e Jotaro. Pelo fato de Star Platinum e Zawardo serem stands iguais, Jotaro é capaz de parar o tempo e consegue derrotar Jill, aplicando um golpe definitivo no lado esquerdo de seu corpo, que era mais frágil, assim definitivamente matando o vampiro. Kira Yoshikage. A princípio, Kira pode parecer apenas um assalariado comum vivendo em Moryo, com uma rotina comum e pacata. O objetivo de Kira é viver uma vida pacífica, uma vida tranquila, sem ser incomodado por nada e por ninguém, exceto por um único detalhe. Ele, na verdade, é um serial killer com uma fixação doentia por mãos. Após cometer vários crimes, Kira eventualmente consegue o seu stand, Killer Queen, um stand que é capaz de transformar em bombas tudo aquilo que ele toca, o que chega a ser irônico para alguém que quer passar despercebido. Mas a vida tranquila de Kira chegou ao fim quando o fantasma de uma de suas vítimas, chamada Heimi Sugimoto, contatar Koichi e Rohan, revelando a existência de um serial killer em Moryo. E assim começa um jogo de gato e rato entre Kira e o grupo de Josuke. Ele é eventualmente descoberto e derrotado por Jotaro, mas ele acaba conseguindo roubar a identidade de um homem chamado Kosaro Kawajiri, assumindo a rotina de família. Porém, Hayato, o filho de Kosako, acaba descobrindo que seu pai, na verdade, é um impostor. Com isso, após acidentalmente matá-lo e ser perfurado novamente por uma flecha de stand, Kira consegue uma nova habilidade, o Bite the Dust, e fica extremamente confiante. Porém, ele acaba sendo derrotado por Josuke,
Jotaro e o restante do grupo. Ele tenta usar o Bite the Dust manualmente para voltar no tempo, mas ele acaba sendo morto ao ser atropelado por uma ambulância, colocando fim ao assassino de Morio. Diavolo. Diavolo é o chefe da organização mafiosa chamada Passione, um grupo de criminosos que praticamente manda em todo o crime na Itália, se destacando por ser composto apenas de usuários de stand. Mas apesar de ser um chefão do crime, Diavolo tem uma obsessão paranoica que é manter-se completamente anônimo. Seus planos de se manter anonimato são frustrados quando Giorno Giovanna e Bruno Bucciarati começam um plano para poder tomar a organização, eliminando seus membros e inclusive o próprio Diavolo. Através de sua personalidade secundária chamada Vinegardópio, Diavolo procura um jeito de eliminar Bucciarati e os outros do grupo, incluindo sua própria filha chamada Trish. Quando todos os outros membros da esquadra de execuções são eliminados, Diavolo decide agir diretamente. Ele confronta Polnareff, que havia sido derrotado por ele mesmo antes, para poder pegar a flecha de stand, pois ele acreditava que, sem a flecha, Bucciarati e os outros não conseguiriam derrotá-lo. O stand de Diavolo é o King Crimson, um stand com a capacidade de pular 10 segundos no tempo e a habilidade secundária chamada Epitáfio, que pode ver o próprio futuro. Porém, após Giorno conseguir a flecha de stand e usar em seu próprio, adquirindo Gold Experience Requiem, Diavolo não é apenas derrotado, mas condenado a um destino pior do que a morte, sendo forçado a ficar vivendo num ciclo de intermináveis mortes, cada uma sendo pior do que a outra. Enrico Pucci. Pucci é um padre nos Estados Unidos e também era o seguidor mais fiel de Dio, sendo um importante confidente do verdadeiro plano de Dio, que era alcançar o céu. Através das instruções deixadas por ele, Pucci continuou o plano de Dio. Usando seu stand White Snake, que tinha a habilidade de remover discos de memória e de stand, ele conseguiu pegar as memórias de Jotaro, que havia lido o diário contendo as instruções de Dio. Seguindo essas instruções, ele pegou o osso de Dio e criou o Bebê Verde, para fundir-se com o seu próprio stand, junto de 14 palavras com significado místico, e assim ele evoluiu para o Simum, capaz de controlar a gravidade. Mas ainda não era o bastante. Pucci, então, foi para o Cabo Canaveral durante a lua nova, e assim realizar um ritual que permitiu o Simum evoluir para seu estágio final, o Made in Heaven. Com isso, Pucci tinha tudo o que ele precisava para alcançar o céu, ou reiniciar o universo. Apesar dos esforços de Jolene, Weather Report e os outros, eles foram incapazes de impedir Pucci de usar a aceleração do seu stand para conseguir reiniciar o universo, terminando a parte 6 com a vitória de Pucci. Funny Valentine. No universo de Jojo, Valentine é o 23º presidente dos Estados Unidos. Ele ajudou a financiar a Steel Ball Run, uma corrida que atravessa o país inteiro apenas para coletar os pedaços do Santo Cadáver. O Santo Cadáver são os pedaços do corpo de Jesus Cristo que em Jojo são capazes de conceder stands a quem os absorve. Valentine é um patriota ferrenho e seu objetivo com o cadáver era reunir todas as partes para que ele pudesse repelir todos os infortúnios e ameaças contra os Estados Unidos para as nações vizinhas. Valentine é o detentor do stand Dirty Deeds Done Dirt Cheap, ou D4C. Com esse stand, ele, ao ficar entre dois objetos, é capaz de saltar para outras dimensões, que são idênticas à dimensão principal, com uma pequena diferença. Valentine pode trazer versões dele mesmo de outras dimensões para auxiliá-lo. E também ele pode usar o paradoxo, que quando dois objetos ou pessoas de diferentes dimensões se colidem, eles anulam a existência uma da outra. O único imune a essa regra é o próprio Valentine. E caso o Valentine morra, o D4C pode viajar para outra dimensão e assumir o outro Valentine, que vai receber as memórias daquele que morreu. Valentine posteriormente conseguiu o Love Train, uma habilidade para seu stand que permite que ele redirecione para outra dimensão qualquer dano infligido. Só através do Spin Infinito que Johnny foi capaz de derrotá-lo e matá-lo de uma vez por todas. Toro. Aparentemente um estagiário no hospital, Toro é na verdade membro da raça Homens de Pedra, que tem como objetivo conseguir controlar o comércio de drogas na cidade de Morio.
e também a supremacia de sua raça usando a fruta Lokakaka. Assim como Kira, Touro tem como objetivo secundário manter seu completo anonimato, e ele é capaz de fazer isso usando o stand Wonder of You. Wonder of You é um stand cuja habilidade vai se ativar automaticamente contra qualquer pessoa que tente perseguir, investigar, atacar ou sequer pense na identidade de Touro. Quando a habilidade é ativada, o alvo se torna praticamente um imã de azar. Diversos eventos e infortúnios começam a acontecer contra ele. E até coisas simples podem se transformar em desastre, como uma gota de chuva que ao cair sobre a pele se revela ácido. Ele não possui limite de alcance e essa habilidade não vai cessar até que o alvo esteja morto. A única fraqueza desse stand e o que permitiu Josuke de derrotá-lo foi a habilidade do Go Beyond de seu stand Soft and Wet. Um ataque invisível que existe fora da matéria e da linha de lógica que conseguiu derrotar o Wonder of You e pôr um fim à vida de Touro.